E milhares de pessoas dali depois acabaram conhecendo Deus, se batizando e etc. Não pega o que eu estou falando, não. Vai estudar os teólogos do Concílio Vaticano II, que foi a partir desse momento que a igreja se tornou mais fria. O que eu vejo também que é interessante, que cara, de novo, né? Assim, todas as vidas, para Deus, elas valem a mesma coisa e etc, né? Mas existem pessoas que estão numa posição de influência que elas, digamos assim, elas podem ajudar a trazer muito mais almas para Deus do que outras pela posição que elas foram colocadas pelo próprio Deus. Claro. Né? Então, por exemplo, quando eu me batizei, cara, foi uma foto. E milhares de pessoas dali depois acabaram conhecendo Deus, se batizando e etc. Quando você pega um cara como Nabucodonosor, pô, cara, ele é um cara mais improvável para aceitar esse Deus. Concorda? Porque ele é um cara que ele vem de uma cultura onde estava estabelecido já, vários sei lá poderes. por quantas gerações já, como era a religião ali da época. Ele era... E naquela época o rei era quase que um deus ali, né? Então era uma religião, era uma coisa muito forte. Um cara desse pegar e falar, não, eu acredito nisso, eu abdico disso, eu acredito nisso. Isso aqui é muito poderoso, é muito influente. Porque um cara a mensagem que você manda... Né? Ele tinha Mas tudo. aí vem a pergunta de Deus. A pergunta, por que Deus então não tornou ele um rei judeu, no sentido religioso? Aí, cara... Você vê que às vezes Deus tem... maneiras de agir diferentes. Eu vou falar uma coisa aqui. Um assunto polêmico que já me deu treta na internet é a questão do Constantino. Constantino era imperador de Roma e se tornou cristão. Sim. E muita gente quer me bater. Quando tem que falar bobagem, Constantino foi um homem de Deus, tá atacando a igreja católica e tudo mais. Não, mas ele se converteu, ele não era. Pois é, mas só que o Converteu seguinte, depois, né? não pega o que eu tô falando, não. Vai estudar os teólogos do Concílio Vaticano II. Hugo von Balthasar, por exemplo, e outros mais que tem ali. Não é só ele não, porque também teve problema mas não é lá, estabelecido que ele se converteu um dia antes da guerra, um dia não, mas assim, quando ele viu no céu a cruz. Ele disse que se tornou servo de Cristo. Entre ele disse e ele se converteu de fato, tem um hiato. Mas tudo bem. Esse ponto eu não vou entrar, porque no coração da pessoa ninguém está. É igual Nabucodonosor. Nós falamos aqui, será que o Nabucodonosor ele morreu fiel? A gente só tem o texto bíblico falando que aqui ele aceitou. O que aconteceu nesses últimos anos a gente não sabe. É igual aquela história que você falou daquele cantor famoso lá. Exatamente. Que aceitou no coração dele. Que aceitou no coração dele. Agora vamos pegar os resultados disso. Por que eu tô trazendo o Constantino para cá? Alguém fala, tá querendo dar um... Vocês vão entender o porquê. Eu falei do Hugo von Balthasar, mas tem Schillebeck, outros autores católicos que vão nessa mesma linha minha. Aqueles que formaram o Concílio Vaticano II. Uma grande linha de teólogos católicos reconhece que, quando Constantino assumiu o poder, isso trouxe alguns ônus ruins para a igreja. De poderio, de política, de ditadura. E esses acreditavam que isso só foi quebrado com o Concílio Vaticano II. Ou seja, o que por um lado pode ser lido por alguns como sendo um grande trunfo do cristianismo, o imperador se tornou cristão, agora a igreja vai ter um poder que ela nunca teve, uma oportunidade que ela nunca teve, um recurso que ela nunca teve. Alguns podem ler nesse sentido, outros podem ler que foi a partir desse momento que a igreja se tornou mais fria, mais politizada, mais materialista. É só você ler o que aconteceu depois de Constantino. Eu lembro do padre Libânio, que escreveu o livro Escatologia Cristã, ele coloca bem claro lá. Com os tempos constantinianos, a igreja trocou as catacumbas pelos palácios. E a parousia, nota de rodapé, à volta de Jesus, deixou de ser um desejo ardente. A igreja começou um processo de desescatologização. O que significa esse palavrão? Perda de referência da volta de Jesus, do fim dos tempos, porque agora o reino é aqui. Aí você tem Santo Agostinho escreve Cidade de Deus, Cidade dos Homens, o amor fundou duas cidades, e começaram a interpretar que o milênio do Apocalipse não era algo a ser ansiado no futuro, já era o poder da igreja aqui. Então, às vezes, eu concordo com você, a conversão, verdadeira ou não, não importa,
a adesão. Vou trocar a palavra conversão pela palavra adesão. A adesão de alguém muito poderoso para a igreja, a olhos humanos, pode ser algo desejável. Desejável. Nossa, imagina agora se o Elon Musk se tornasse membro da Batista da Lagoinha. Nossa, imagina o Elon Musk, o poder do Elon Musk vindo. Mas isso é o olho humano. Às vezes Deus vai olhar assim, mas ele vai trazer um comodismo nos demais que vai ser perigoso. Deixa ele onde está. Sim. Deixa ele onde está. Então, no final das contas, a matemática de Deus às vezes é diferente da nossa. O que eu tenho que fazer é o seguinte, como eu não sei os mistérios de Deus, é o que eu falo para você. Já falei para vários aí, pessoas midiáticas que eu tive a oportunidade de entrar em relação com eles. Não vou citar os nomes aqui, que eles sabem quem são. A gente conversa pelo WhatsApp. Gente muito famosa, alguns você já sabe quais são. Eu sempre falo com eles assim, se Jesus tocou no seu coração, então você tem um dever agora. Porque como você falou, um batismo seu deu milhões de visualizações. O nosso podcast aqui, eu tenho mais visualização aqui do que no meu canal do YouTube. É 1 milhão de visualizações. Eu não conheço nenhum vídeo nosso aqui que tem menos de 1 milhão de visualizações. Então, olha a oportunidade que o Primo Cash está dando para o Evangelho. Que bom que o Tiago aceitou Jesus. Imagina se você tivesse até hoje ateu. Talvez você até me chamaria aqui, eu falaria um programa e nunca mais voltaria. Porém, junto com esse privilégio, vem também a responsabilidade. Porque hoje, eu vou me incluir aqui. Não sou tão famoso, mas já sou conhecido por aí. Um vacilo do Rodrigo Silva hoje também vai causar um estrago para o Evangelho tão grande, tão grande, tão grande, que vai ser o opróbrio e Deus vai pesar a mão. Você entendeu? Então, repito, para fechar meu argumento. Se a vinda de Nabucodonosor para o povo é uma coisa extraordinária ou não, se a conversão ou a adesão de Constantino ao cristianismo é uma coisa extraordinária ou não, não sei. Eu sei que Deus, às vezes, tem uma maneira de encarar o sucesso diferente do nosso. Diferente do nosso. E aqueles que têm muita condição financeira, de popularidade e tudo mais, e são alcançados pelo Evangelho, saiba que você tem uma obrigação dobrada de manter, lembrando que, não quero assustar vocês, nem ninguém midiático, você vai ser um dos cabeças do exército. E quem que o inimigo mira primeiro? É quem tem a patente. Então a gente tem obrigação de orar dobrado por nós, por nossas famílias, manter comunhão com Deus, porque o diabo quer acertar aqui. Verdade. Você entendeu? Porque o escândalo também é grande. Verdade. Ou seja, na esfera que você está, que Deus use você. E se Deus às vezes mantém a igreja pequena, sem todo aquele glamour, ele sabe o que está fazendo. Às vezes, poder demais na mão da igreja não é tão bom, não. A história mostra isso. Sabe, a igreja começa a perder a simplicidade.